Não há uma fórmula de como educar, mas psicólogos afirmam que o diálogo é sempre a melhor alternativa. No Ver Mais de hoje, especialista orienta os pais e avós sobre os principais erros na educação dos filhos e netos. E ainda, especialista orienta os pais e avós em relação aos principais erros na educação das crianças. Em menos de 3 minutos estamos de volta. Eu te espero. Até já. Atenção, pais, avós, adultos. Olha só, gente, a criança grita, questiona os limites e desafia os pais. Após muita conversa, muitos apelam para a tática do checkmate. Ou você come ou não vai jogar videogame. Não vai arrumar o quarto? Então não vamos passear hoje. Algumas vezes a ameaça traz resultados. Em outras, é preciso ainda mais paciência. Mas até que ponto a autoridade pode chegar? Não há uma fórmula de como educar, mas os psicólogos afirmam que o diálogo é sempre a melhor alternativa. E no Ver Mais de hoje, a psicóloga clínica doutora Marina Fedil, que fala sobre os principais erros na educação dos filhos. Obrigada mais uma vez pela gentileza de comparecer ao programa. Eu que agradeço por me chamar. Vamos falar um pouquinho dessas crianças desses pais, né? Qual é o primeiro erro que tem que puxar já de cara os adultos que estão nos acompanhando? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção sobre várias coisas que até a gente já comentou antes de começar o programa é a questão da superproteção. Eu acho que o grande erro é confundir o amor, né, com superproteção. Quem ama, educa. Quem ama, coloca limite. E dá referências verdadeiras para a criança. E ser pai, ser mãe, não é uma tarefa fácil. Se você resolver ser bons pais e boa mãe, você vai ter que lidar com o fato de que você vai ter que frustrar o seu filho muitas vezes. Você tem que ajudar ele a lidar com a emoção dele, ao ponto de lidar com a frustração. Vai ter que ouvir alguns nãos, com certeza. Certo. Aí até me chamou a atenção quando você estava comentando agora no início da matéria, quando fala assim, às vezes usa o checkmate. Eu diria que o checkmate ele é desnecessário se as regras são definidas anteriormente. Olha só. Aí você não precisa usar ameaça, nem a palmada e nem a ameaça. As regras têm que ser definidas pelos pais antes da situação. Vamos pensar, uma criança de 2 aninhos e meio. Você vai dizer, ela entende tão pouco. Aí o pai vai para o supermercado e não orienta a criança. Aí chega no supermercado, a criança começa a fazer birra. Que quer tudo que vem. Quer tudo, quer isso, quer aquilo. Quer dizer, como eu poderia evitar isso? A criança, naturalmente, na fase dos 2 anos até os 3 anos, ela está na fase da birra. Tá? Ela está exercendo o prazer de ter controle sobre o corpo dela e sobre o ambiente. Tá. Então, o ideal é que antes, o que aconteça? Antes de ir ao supermercado, os pais já definam as regras. Certo. Nós vamos ao supermercado, lá no supermercado tem muitas coisas, a gente tem uma lista de coisas para comprar e você vai poder escolher uma coisa que você queira. Uma coisa que você queira. Você define antes. E aí você vai definir também. Se você gritar, se você fazer birra, você não vai assistir o seu desenho que você gosta. Mas é antes. Aí não é uma ameaça. Aí se torna uma escolha para a criança. Então você vai escolher. A gente pode ir no supermercado de uma maneira tranquila e legal. Depois você volta a ver o seu desenho que você gosta. Se a gente for no mercado e você não for legal, você brigar, teimar com o papai e a mamãe, não vai ter o desenho. A escolha é sua. Tem muitos pais que educam e repreendem, educam entre aspas, né, os filhos na base do grito. Parece que os filhos só vão entender se começar a berrar. O grito ele mostra a falta de autoridade. Porque uma autoridade não precisa gritar. Olha só. A autoridade ele fala com calma e com firmeza. Mas normalmente o grito, a palmada, os extremos, ele vem da falta de estabilidade. Uma hora pode, outra hora não pode. A criança fica confusa. E a criança, quando fica confusa, vai tentando o que é prazeroso para ela. Ela tem toda a energia do mundo para teimar com o pai e com a mãe. Enquanto o pai e a mãe estão cansados de um dia de trabalho, ela tem toda a energia do mundo. Então, normalmente o grito é a forma mais fácil que o adulto encontra. A violência física também. Não é não é o bom caminho, é o caminho fácil. Só que vai exigir que cada vez mais você grite mais. Certo. Cada vez mais você use de força e de violência. E isso vai fazer com que a criança entenda que ela também pode gritar em algum momento. Aí ela começa a fazer isso. Depois. Então, a criança, normalmente, ela espelha a maneira que nós estamos lidando com ela.
Quer a gente goste disso ou não. Ou não. Né? Existem muitos avós que deseducam os filhos. Os pais não gostam que dê determinada comida ou faça determinada coisa. Os avós vão lá e fazem escondidos. Como lidar com aí eu isso? peço assim, por favor, vovós e vovôs, eu sei que é uma delícia ser vô e avó, é uma delícia não ter essa responsabilidade de educar como se teve quando era pai e mãe, mas não boicotem a autoridade dos pais, porque você está fazendo algo que é extremamente prejudicial para a formação da personalidade do seu neto. Se você quer um neto feliz, que ele se torne uma pessoa feliz, realizada, você precisa, com certeza, reforçar a autoridade do pai e da mãe. Chegou na sua casa e quer aquele famoso doce, chocolate. Sim. O que seu pai ou sua mãe falaram? Eles falaram que você pode? Deixa eu perguntar para o seu pai e para a sua mãe se você pode. Olha só. Né? Então, a avó e o avô vai estar reforçando a autoridade do pai e da mãe. Isso é extremamente digamos, saudável, porque vai dando mais segurança para a criança. E quando o companheiro ou a companheira tira a autoridade do outro? Você está criando um grande problema para a família, para a relação familiar. Porque a criança ela é muito hábil em aprender. O ser humano, ele gosta de aprender. E ele vai aprender, a criança vai aprender, inclusive, a usar isso para criar situações de conflito e ela se beneficiar. Tá? Então, ela vai perceber que, às vezes, uma atitude que o pai diz não, ela vai recorrer à mãe, porque a mãe vai negar a autoridade do pai. Então, é extremamente importante que o casal entenda que eles precisam ter uma cumplicidade muito grande para educar o filho com segurança. A criança precisa sentir que a mesma fala da mãe será a do pai. Depois, distante da criança, eles podem até conversar sobre o que eles não concordaram. Olha, não gostei que você foi muito rude, não acho que você exagerou. Mas isso é entre os dois, em 4 paredes, sem que a criança veja. Porque perante a criança tem que ter aquela unidade do casal. Doutora Marínia Fediuk, muito obrigada pela participação aqui no Ver Mais e pelos belíssimos ensinamentos. Eu que agradeço. Obrigada. Tudo de bom.